Tá bom. Tudo gravando. Beleza. Vou fechar aqui. Esse é o gabarito, a gente vai precisar disso. Acho que não. Tá. A primeira questão. Critical Reasoning, acho que foi. Deixa eu ver quantas questões de Critical Reasoning foram, só pra. 1, 2, 3, 4. Todas. 1, 2, 3. Não, aqui. 5 não foi? Foi sim, porra. Tá. Acho que foi muito isso aí, galera, chutando, mas tudo bem. A primeira questão é um textozinho bem simples, em que ele fala que alguns motoristas em uma específica estrada, Maryland Highway, 3% dos motoristas têm o veículo deles equipado com um detetor de radar. Sendo que 33% de todos os veículos que tiveram ticket, ou seja, foram multados por alta velocidade, tinham detector de radar. Então você vê que tem uma discrepância muito alta. Aparentemente, os dados indicam que quem tem detector de radar no carro é mais provável de que passe a velocidade e seja multado. A conclusão que o texto fala é que motoristas que têm o detector de radar é mais comum, é mais usual para eles serem multados do que motoristas que não têm. Beleza. É o que a gente já tinha pensado. Qual a conclusão? É que, das conclusões aqui escritas, a letra o argumento depende. Não, desculpa. A conclusão que foi feita é isso mesmo. Depende de qual desses argumentos. Beleza. Eu acho que a resposta aqui é a letra A, salvo engano, mas vamos lá. Letra A. Motoristas que tinham veículos equipados com detectores de radar eram mais prováveis de receber multa do que motoristas que não tinham. Não, a letra A claramente está errada, isso foi até uma coisa que é dita no texto. Beleza. Letra B. Motoristas que foram multados por exceder a velocidade é mais comum que eles. É mais usual que eles excedam a velocidade regularmente do que motoristas que não recebam ticket. Beleza. Essa aqui é a resposta. Eu vou explicar exatamente por que depois, mas vamos pular essa por enquanto. Letra C. O número de veículos que receberam multas por receber a limite de velocidade foi maior do que o número de veículos que foram equipados com detectores de radar. Apesar de que essa informação é verdadeira, se você fizer o cálculo todo o texto, a não ser que seja um número muito baixo, você pode fazer o cálculo, ela não agrega em nada do argumento. O argumento que está dito aqui é que motoristas que têm detectores de radar são mais comuns de serem multados do que motoristas que não têm. E essa resposta aqui não influencia nada em relação a essa conclusão. Então ela não seria a resposta. A letra A, naturalmente, não é a resposta porque ela está dizendo uma coisa errada. A letra C não é a resposta porque ela está indiferente. Letra D. Muitos dos veículos que receberam multas por exceder a velocidade foram multados mais de uma vez no período do estudo. Não parece fazer sentido isso para mim, mesmo que fosse verdade, tá? Muitos motoristas foram feitos. Ainda assim, tipo, não iria impactar em nada nesse valor real daqui. O que você pode pensar é que se é muito motorista, tipo, muito motorista recebeu o primeiro ticket, recebeu o segundo, terceiro e quarto, ele pode estar inflando os dados. E aí essa conclusão aqui, ela não teria correta. É um pensamento, mas de todo jeito isso aí está indo contrário ao argumento que foi feito. E o texto não pergunta isso, ele pergunta qual argumento a conclusão depende. Então a letra D também está errada. Apesar que, honestamente, eu acho bem viajado essa letra D, mas de todo jeito ela não ajuda a nossa conclusão. Letra E. Motoristas na estrada de Maryland excederam a velocidade mais do que motoristas em outras estradas. Tá, isso não importa pra gente. A gente tá analisando a estrada de Maryland. Então a letra B é a única que sobra, que estaria naturalmente correta. Mas por que ela está correta? Se os motoristas que excederam a velocidade, é mais usual para eles receberem ticket dos motoristas que não receberam, implica que porque aqui ele tá reconhecendo o fato de que é possível de que motoristas que não excederam a velocidade acabaram sendo multados. Qualquer motivo, qualquer erro. Se isso fosse verdade, quer dizer que o fato de eles passarem da velocidade não necessariamente é verdade. Receber multa sim, mas aqui ele está falando, a conclusão é de exceder a velocidade e não de receber a multa por excesso. Então é uma pequena diferença. E aí isso basicamente retira
a possibilidade que a gente tinha de que essa multa poderia não ser verdadeira. Então, das alternativas, ela é a única que... Na verdade, ela é a única que faz com que o argumento dependa dela. Se essa não fosse verdade, o argumento poderia ir por água abaixo justamente por causa desse ponto que a gente levantou aqui. Esse tipo de questão realmente eu não gosto muito. O que o argumento depende, porque você tem que perceber todos os furos que o argumento pode ter para poder escrever sobre eles. Mas é basicamente isso. Alguma dúvida? Alguém discorda? Alguém quer falar alguma coisa? O gabarito aqui é letra B. 10. Beleza. Pessoal que marcou a letra C, teve alguma dúvida? Entendeu por que a letra C não está correta? Ou... Tá, quem cala consente. Vou continuar seguindo aqui, então. Eu selecionei, eu tinha cruzado na semana passada a imagem que eu mandei com aquela análise que eu tinha feito dos gráficos, né, da pizza. E aí eu fiz agora de novo, porque ele não tinha batido na semana passada. Eu levantei algumas aqui que foram bem discrepantes, que não foi muito majoritário, sabe? Que a resposta correta não era tipo 50%, que ficou meio três respostas, 30%, sabe? Ficou muita gente assim em dúvida. Eu coloquei aqui também, pra gente ir cruzando lá e aqui. Beleza. Para a terceira questão. Terceira questão. Aqui. Essa aqui é legal. Tá, eu não ia perder tempo no texto, mas eu não vou perder tempo no texto, lendo o texto todo aqui, mas basicamente o que está acontecendo aqui, a gente tem como é que é o nome? Ativista de maconha, por assim dizer, e aí ele está argumentando que se legalizasse a maconha, o Estado poderia gastar o dinheiro que ele gasta na guerra às drogas com outras coisas. Enquanto que como é que é o nome? Procurador-geral tá falando que tem estudos que mostram que legalizaram algumas drogas que possivelmente eram ilegais. Sugerem que criminais que controlam esse negócio de drogas não vão tipo, se sentir satisfeitos de sacrificar o lucro deles ou de jogar pelas regras do jogo. Então, eles vão diversificar o dinheiro o que ele está falando aqui. Seguindo essa lógica, diversificar o dinheiro que a gente usa na combate ao crime, depois dessa legalização, dá mais liberdade a esses criminosos. Beleza, você pode ler o texto aí pelo link que a gente mandou, mas a ideia é basicamente essa. Nas alternativas, a gente tem. A pergunta é: o que o procurador-geral está utilizando? Qual técnica, na verdade, ele está utilizando para responder ao ativista de legalizar maconha? Letra A. Citando a evidência que demonstra que a conclusão é falsa. Não necessariamente. Apesar que ele citou estudos, ele não está dizendo que é a conclusão de que se o Estado parar de lutar na guerra às drogas, vai sobrar mais dinheiro para usar em outras coisas. Salvar dinheiro. Não é isso. A conclusão, inclusive, ele até reconhece a conclusão. Que vai diversificar o dinheiro para outras coisas. Mas não é esse ponto que o argumento está falando. Está falando que ele vai salvar esse dinheiro, mas o crime não vai diminuir. Então a letra A está errada. Mostrando que a conclusão não necessariamente segue as premissas. Não, ele não questiona nenhuma premissa que foi levantada pelo ativista. Questionando o propósito da relação entre causa e efeito. Não, acho que está bem claro aqui que ele não está falando tipo, sobre causa e efeito que está acontecendo. Não. Ele está falando que sim existe uma causa, sim existe um efeito. Mas ele não está questionando isso. Letra D. Argumentando que a mesma assertiva e premissa pode ser utilizada para suportar uma conclusão contrária. Não necessariamente. Apesar que os dois estão questionando sobre salvar dinheiro do Estado para ser utilizado em outras coisas, a conclusão que ele está chegando é que, mesmo que sim vai salvar dinheiro se eles pararem de lutar contra as drogas, esse salvamento, essa poupança, por assim dizer, não vai diminuir a criminalidade, principalmente quando a gente está voltando para a guerra às drogas. Então, não é esse o ponto que ele está levantando. A letra E, por eliminação, só sobra ela para ser a resposta, mas sugerindo por analogia potenciais desvantagens que podem causar que podem ser maiores do que as vantagens preditadas.
O que ele está fazendo aqui é justamente isso. Ele está fazendo analogia, ele está mostrando que mesmo que a gente cabe a guerra às drogas e salve o dinheiro, que sim vai poder ser salvo, vai dar mais liberdade para os criminosos. Então isso, em teoria, vai facilitar o crime. Então a desvantagem, nesse caso, para ele, é maior do que a vantagem adquirida, que é de salvar dinheiro. E aí por isso que a letra E seria a resposta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda disso, tudo mais? Ok. Acho que a questão... Eu tenho Pode falar. uma dúvida aqui. Eu não concordo muito com essa questão, cara. Eu não entendi que analogia ele fez, entendeu? Você não entendeu a analogia que ele fez ou... Tipo, porque pra mim ele só argumentou, ele não fez uma analogia de nada com nada, entendeu? Tá bom. E, tipo, o que eu coloquei foi que ele questionou o que o ativista sugeriu como causa e efeito, que para mim fez um pouco mais de sentido, né? Tipo, ele falou que falou que com a legalização, por exemplo, o crime ia diminuir, e o cara falou que não, com a legalização o crime poderia aumentar. Tá. Primeiro, só para deixar claro para você aqui, analogia é tipo a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos, tá? Não tô fazendo isso só para ser pau no cu, não, tá? Só para tipo, deixar claro logo o que é. Então o que ele está fazendo aqui, para o propósito do texto, uma analogia é que se o procurador-geral ele mostrou uma semelhança entre alguma situação e outra, tá? E aí a semelhança que é dita é justamente quando ele fala sobre estudos que foram realizados em outros países. Eu concordo que é tipo meio escondido, mas ainda assim, pelo menos até onde eu tenho visto de prova e tudo mais, isso é considerado analogia nesse tipo de questão. De todo jeito, em vez de a gente falar o que é que reforça a letra E, vamos tentar falar sobre por que a letra C estaria errada. A letra C fala que o procurador-geral está questionando a relação que existe entre a causa e o efeito. É como se... naquela história de falácias que existem, é como se fosse essa verdade, fosse essa a resposta correta, é como se o procurador estivesse dizendo para o ativista: você está invertendo ou fazendo uma coisa parecida com a causa e o efeito. Não é que liberar o dinheiro vai fazer, parar de ter guerra às drogas vai sobrar dinheiro e o crime vai cair. Não é. Se o crime cair, vai sobrar dinheiro e tudo mais. Então é como se fosse uma inversão do que está acontecendo na causa e o efeito. Você nota que na fala do procurador-geral, em nenhum momento ele fala para o cara: a causa que você levantou de a gente estar gastando muito dinheiro por causa das guerras às drogas não é verdadeiro, ele não fala isso. E não é efeito. O efeito ele fala que... Na verdade o efeito fala de certa forma, né? Mas a causa não. Mas o efeito ele fala aqui, o ativista. Se as vendas fossem legais, os criminosos os criminosos que suportam a venda das drogas iriam sumir. E aí os crimes sumiriam e o Estado iria salvar dinheiro no combate ao crime. E esse é o efeito que está aparecendo por causa da causa, que a causa é a guerra às drogas. Então esse tipo de questão é muito mais ligado a você identificar qual é a causa do que alguém está falando e qual é o efeito. Você nota que se você considera o efeito como poupança de dinheiro, o procurador nunca falou que o Estado não iria salvar dinheiro se fizesse isso. Inclusive até reconhece aqui que ele poderia diversificar o dinheiro. E aí você pode assumir que o cara vai diversificar, é porque ele tem que tirar de algum lugar, então vai ser porque sobrou o dinheiro daquele combate ao crime. Não, ele tá falando que o efeito que vai acontecer é que a guerra às drogas ela existe para impedir com que o crime cresça e não para impedir que o Estado utilize dinheiro em outras coisas. Isso naturalmente é a minha visão, tá? Eu não sei se você ainda discorda e tudo mais. Esse tipo de questão é bem chatinho às vezes, porque, enfim, ele pergunta sobre argumento e contra-argumento, conclusão e efeito, causa. E aí, você tem que entender o que é isso de fato, não entender o que é que significa cada coisa de um ponto de vista mais científico, entre aspas, porque na minha cabeça, na cabeça de vocês, imagino, todo mundo sabe, entre aspas, o que é causa, o que é efeito, o que é argumento, dentro de uma frase. Mas nesse texto fica bem confuso, às vezes, identificar o que é o argumento principal, o que é a conclusão e tudo mais. E outra é
às vezes, também tem questões que você fica, não, mas peraí, esse argumento pode ser entendido assim. E aí fica muito subjetivo às vezes. Por isso eu não gosto de critical reasoning no geral. Principalmente esse tipo de questão eu acho bem desnecessário. Mas enfim. O pessoal falou que tem todas as questões de critical reasoning apareceram, de 1 até 5. Eu não vou fazer todas as questões de critical reasoning, até para não tomar muito tempo e tudo mais. Até porque teve gente que pulou e tal. Mas eu acho que a questão mais roubada de critical reasoning é essa 4. A gente até viu as possibilidades de respostas. 4. A resposta correta é a letra E. Que foi marcada por 5 pessoas. Pronto. Essa aqui é que eu acho que vai ser mais chato. Eu vou fazer ela, tá? Se alguém quiser depois fazer a 5, a 3 lá, tipo, a 3 a gente fez, fazer 5 a 2, fala lá no chat. Mas enfim. A quarta é: Café do Bob é um restaurante ocupado, tá? Isso aqui aí vai ser importante. Decidiu que ele vai parar de servir carne, que toma muito tempo para cozinhar, para preparar em geral, e vai se concentrar em oferecer, eu não sei o que é poultry na verdade. Aves de capoeira. Tá, eu vou supor que é frango, porque ele fala frango aqui também. Tá, tique aqui. Tá. E vai concentrar em distribuir aves no geral. O serviço de gerenciamento, a gerência do local acredita que isso vai... Oi, tô ocupado aqui. Tá, eu pego. 5 minutos. Pera aí, pessoal. Vou voltar pra cá. E a gerência acredita que ele vai... Que se ele vai permitir com que os... como é que é o nome? Os clientes vão poder sair da mesa mais rápido. Que é isso que ele está querendo falar com turnover. E dessa forma maximizar os lucros, servindo o máximo de clientes possíveis sobre cada refeição. Tá bom? Então qual que é o ponto que ele está falando aqui? O café do Bob's, vou chamar de Bob's, vai parar de servir carne e vai se concentrar em servir aves no geral, porque ele quer diminuir o tempo de estadia que cada pessoa ocupa. Porque ele quer servir o máximo de clientes possível em cada refeição. Até aí todo mundo concorda ou alguém discorda? Já... Okay. Em cala consciente. Beleza. O plano da gerência do Bob's é aumentar a velocidade de turnover de cliente. Seria enfraquecido por qual dos seguintes itens? Quais os seguintes itens? Letra B. Foi só 2 pessoas. Vou pular a letra B, eu acho, para ganhar tempo. Tá. Letra A. O frango só toma apenas metade do tempo para cozinhar da carne na maioria das vezes. Tá. Lembra que a gente quer enfraquecer o argumento da gerência do café, tá? E não fortalecer. Esse argumento aqui fortaleceria e a velocidade ficaria mais rápida. Então a letra A não é verdadeira. Letra C. Frango pode ser vendido por quase o mesmo preço do que a carne. O prato que contém frango. Tá, mas o argumento não é para... Apesar que ele diz aqui maximizar lucro, o modo como ele quer maximizar o lucro é servir o máximo de clientes possível sobre cada refeição. Então, e mesmo que fosse maximizar o lucro, você não está maximizando aqui. Você está trocando 6 por meia dúzia. Então, isso não está atingindo o argumento que foi dado. Letra D. O bistrô, concorrente, ao lado do café do Bob's, vai continuar servindo carne. Tá, o fato de ele servir carne ou não, em teoria, não vai afetar a velocidade com que os clientes entram e saem do café do Bob's. Então, ele também não impacta o ponto que foi levantado, que é a questão do turnover de cliente. Letra E. Clientes que pedem frangos, em geral, tendem a pedir sobremesa muito mais frequentemente que aqueles que consomem carne. Em teoria, se você vai pegar frango, tá? Isso aqui é confuso. Você vai pegar frango, que toma menos tempo. E aí você vai... A teoria você vai acabar de comer e sair. Pelo menos é o que a gerência do café quer. Sendo que você vai pedir sobremesa, você vai consumir mais uma refeição, alguma coisa, por assim dizer, seria refeição. E aí, apesar de que você estar maximizando o lucro, em teoria que você está consumindo mais alguma coisa, você está passando mais tempo na mesa. E esse mais tempo pode ser 1 minuto a mais, pode ser 50 minutos a mais. E aí você não sabe. Então, em teoria, esse argumento é o único que você vai ver que enfraquece a ideia de que você vai ter uma velocidade maior de turnover dos clientes, de sair e entrar.
se você começasse a vir frango, ou qualquer tipo de ave em vez de carne. Por isso que a letra E seria a letra correta. Alguém discorda? Alguém acha alguma coisa? Ok. Vamos lá. Vamos pro Read Comprehension, que acho que tá bom em Critical Reasoning. Apesar que é quase a mesma coisa. Está. Eu não falei o texto, tá? Porque, enfim, muito tempo. E porque eu gosto muito mais de fazer problem solving em DS do que isso. Mas, enfim. Quais foram as questões que mais deram bronca? Seis. Só seis, na verdade. Né? É aí embaixo. Você tá vendo aquele questões, 2 pontos. Eu uni um com o outro. Ah, tá. A última ali, Tá, 6. Tô dito só 6. 6 é a primeira aqui. Tá. O que é que pode ser inferido desse texto? Sobre o governo do Japão. Letra A vai ser a resposta. Vamos pelo número por último. Considera todas as religiões estrangeiras um perigo. Não necessariamente, ele fala que de religião ele só fala da influência europeia primeiro. E de religião ele cita principalmente a parte de cristianismo. De cristianismo daqui. O governo baniu o cristianismo, que ele viu como uma importante forma da Europa de desafiar, blá 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 blá. E aí, inclusive até fala aqui no final sobre os cristãos. Mas ele não fala sobre nenhuma outra religião, então a letra B estaria errada. Letra C, discordavam da filosofia europeia de que comércio trazia riqueza. Não necessariamente, o ponto aqui não é que ele quer combater o comércio em si, ele quer combater a influência europeia. Deve ter alguma parte do texto aqui. Aqui. O governo tentou estripiar, não sei como é essa palavra aqui, interações com a Europa por causa a parte cultural com a Europa, justamente por causa disso. O texto não fala em nenhum momento que ele queria banir o comércio, seja qualquer Europa ou seja qualquer outro local. Ele quer banir a influência cultural. Ok. Letra D. Percebeu, antes de tudo, que os perigos da troca europeia econômica, da economia de comércio europeia e o imperialismo dela. Não necessariamente. Apesar que você parece, por exemplo, perceber que ele tentou fazer isso, a gente não sabe se foi muito cedo, muito tarde, se teve muito impacto, se ele percebeu de fato. Fica muito vazio. E outra, é sobre imperialismo direto? É sobre o comércio? Ou é sobre a cultura? O texto fala muito mais sobre a cultura. Apesar que um argumento pode ser feito para um e para outro, nessa questão aqui, por exemplo, eu colocaria um asterisco nesse lado, tá? Que pode ser verdade, mas eu ainda acho que ele deixa passar muita coisa que não necessariamente você tem que fazer muita ligação. E letra E. Acredita que as ideias vindo para o Japão através de interações estrangeiras não traziam nada positivo para o impacto da sociedade japonesa. Não, o que não é necessariamente que não traz nada positivo, é só que traz pontos negativos que o governo via como ruins. Ou seja, é possível que você trouxesse 100 pontos negativos e um ponto positivo. Se trouxer um ponto positivo, aqui isso aqui está errado porque ele diz que não traz nenhum ponto positivo. Então, e aí a letra A é que sobra que via os seus cidadãos vivendo fora do país com potenciais ameaças. E aí você pode ver aqui que, inclusive, principalmente nesse segundo parágrafo, ele fala que se qualquer japonês viver em outro país e voltar para casa, deve ser morto. Então, naturalmente, isso já mostra que o governo japonês não queria que nenhum japonês vivendo fora, tivesse assimilado a cultura, voltasse. Isso, pelo menos, tende a indicar que existe um certo receio do governo com o que esse japonês pode trazer em relação à cultura. Então, apesar de que a letra D parece ser um pouco verdadeira, apesar que tem ressalvas, a letra A está bem mais clara dentro do texto. E como ele até pergunta o que melhor pode ser inferido e não o que pode ser inferido de fato, eu colocaria a letra A. Alguém discorda? Alguém acha alguma coisa? A gente pode ir para a questão mais legal. Beleza. Voltando para cá, 12. Esse aqui eu vou precisar de
Como é que eu faço? Já sei. Não, não é esse não. Como é que aquele... Acho que está... Isso. Show. Letra 12. Questão 12. Trabalhando juntos, Mark e Kevin terminaram de digitar alguma coisa, um texto de digitar essa coisa em 3 dias. Então eu vou colocar aqui. Mark e Kevin terminaram em 3 dias. Deixa eu botar pra cá. Mark fez outro texto em 4 dias. Então. Opa. Tá. Só voltar pro negócio procurando aqui o. Meu rascunho. Pra puxar aqui exatamente. Cadê? Isso mesmo. E aí fez outro texto em 4 dias. Se supostamente Kevin fosse terminar de digitar o texto todo, quanto tempo ia levar para ele terminar de digitar o texto? Então, basicamente, o que a gente quer descobrir aqui é a velocidade com que Kevin acaba de digitar, de usar esse troço daí. A gente tem uma equação que diz pra gente com a velocidade dos dois juntos, e tem uma que diz a velocidade do Mark. Tá. Então, a velocidade do Mark é passando 3 pro lado de cá. Na verdade, isso aqui tá errado, acho. Porque essa equação aqui tá errada. Eu tô tentando descobrir porquê, mas basicamente, se Mark faz um terço do trabalho em 3 dias, quer dizer que ele faz... Não, ele faz um terço do trabalho em 4 dias, quer dizer que ele, a cada dia, vai fazer um sobre 12 do trabalho. Alguém discorda disso? Alguém acha que tá em dúvida? Tô pensando agora porque isso aqui tá errado, mas... Tô conseguindo perceber o erro. Todo mundo consegue pegar essa ideia de 1 sobre 12? Se vocês não falarem, eu vou supor que pegaram, tá? Voltar pra cá isso. E aí... droga. Tá, como é que eu volto pra o... Não sei. Tá. E aí, então, Mark leva 1 sobre 12. Kevin, a gente sabe que... Então, Mark mais o Kevin, que é o que a gente quer descobrir. Vezes 3, que é o tempo de dia que eles levam, fazer um terço do trabalho. E aí você só tem uma equação aqui, uma variável aqui, você tem que descobrir qual é essa variável. Se você fizer as contas, você vai chegar aqui... Kevin vai ter velocidade de 1 sobre 36, tá? Basicamente você pode colocar, em vez de fazer isso aqui, você pode colocar só Kevin aqui em cima, tá? Na verdade, K é igual a 36, mas eu estou já fazendo por fração para indicar melhor. Se ele termina o tempo todo, ou seja, se ele faz 1 sobre 36, a velocidade dele, para ele terminar todo o trabalho, ele deveria ter 36 dias, naturalmente. Você faz 1 sobre 36 do trabalho, só que só para terminar um terço do trabalho, porque já começaram a fazer... já fizeram um terço pelos 3 dias e Mark já fez um terço de trabalho em outros 4 dias. Então, só para terminar só um terço, só tem que multiplicar isso aqui por 3. Ou dividir isso por um terço, né? Que seria a mesma coisa. E aí isso vai me dar que ele só levaria 12 dias para terminar o restante do texto. Alguém não entendeu? Alguém acha que ficou confusa a explicação e tudo mais? Trai. Tá bom, então eu vou continuar. Ninguém fala, porque tá todo mundo entendendo bem. Qual é a próxima pergunta? 3. Esse aqui é... Ok. O mesmo Mark lá, tem no seu cofre $100, notas de $100, notas de $50. Que somadas dão um total de 36 notas.
Se ele trocasse todas as de 100 por 50 e as de 50 por 100, Mark tem um total de 42 notas. Quantas notas hoje Mark tem de 50? Então o que a gente tem é o total de nota de 100, vou chamar de X, vou botar aqui 100. Total de nota de 50. Hoje dá um total de 36. Se ele trocasse as de 100 por 50, ele ia ter 2x de notas. Ok? Naturalmente, se troca uma de x por 2 de 50. E se você trocar as de 50 por 100, você vai ter y dividido por 2. E isso aqui é igual a 42, que foi o que o texto disse pra gente. E aí, basicamente, só tem um sistema, né? E aí tem várias formas de descobrir. No meu caso, eu vejo que se isso aqui for direto, se isso aqui for 16, se isso aqui for 20, essa conta bate, essa conta vira 10, isso aqui vira 32 e bate. Então você pode fazer do jeito que você quiser a equação, aí tem vários jeitos de fazer isso daí, substituição, adição, enfim. Alguém ficou com dúvida, alguém não entendeu? Você ficou perdendo as abas. Beleza. 18. Você fez só por curiosidade aqui, 13. Não foi tão difícil assim não. Qual é o 18? 18. Lá, isso aqui é chato. Antes de passar para 18, alguém mais teve dúvida na 14? Ninguém? Acho que foi só eu. Então pode deixar pro final, eu te pergunto. Eu posso falar no final, beleza. Tá, 18. Uma certa loja compra uma camisa por $A. Ctrl Z funciona aqui? Funciona, show. Por $A e vende por $B. E naturalmente B é maior que A. Tá, pra loja não ter prejuízo. A loja inicia uma promoção em que ela vende para os seus clientes. Se eles venderem para os clientes X camisas, ele ou ela recebe uma camisa de graça. Qual o lucro que a loja tem se ela vender, se para cada X lote que ela vender, 25% das camisas forem... Droga, peraí. Qual lucro a loja tem se para cada venda de X camisas, 25% delas, 25% das camisas foram vendidas em lotes de X? Não sei se ficou claro, mas é basicamente, ela vende para cada 100 camisas que ela vende, 25% das camisas são vendidas em lotes de 100. Tá? E é basicamente esse lote aqui que ela ia receber uma camisa gratuita. Beleza. E é isso basicamente que acho que está o ponto mais chato da questão. Se você fosse fazer de forma... Se X fosse total de camisas, só o total de camisas, a resposta ia ser a letra D. Que eu acho até que boa parte do pessoal marcou. Não, na verdade não. Não, D. A resposta é a letra D, isso. Então, a maioria do pessoal marcou. Mas a pegadinha tá e falta a resposta letra A. O que está acontecendo aqui? Naturalmente, acho que todo mundo chegou nisso daqui, né? Que até tem todas as letras. Isso daqui é quanto ela vendeu, multiplicado pelo lucro que ela vai ter. A diferença é receita menos o custo. Beleza. Só que ela vai perder alguma coisa. O que é esse alguma coisa que vai entrar aqui? Ele vai perder 25%, você vai perder 0,25%. E a primeira tentação é você falar, ele vai perder o que ele comprou, ou seja, o custo, vezes A. Nossa, que... Peço perdão pela letra, tá, pessoal? Minha letra não é assim tão feia, é só porque tá difícil escrever no mouse. E aí você vai pensar também vezes X aqui, né? Vou colocar ponto aqui, na verdade, para ficar mais fácil. Só que o que acontece é que ele fala, se para cada lucro que a loja tem, para cada X camisas vendidas, 25% das camisas são vendidas em lotes de X. E é isso que faz com que esse X aqui não exista. Esse X inicial que está multiplicando não é o total de camisas. É dentro daquele lote, ou seja, em lotes de X, ela vendeu isso, menos 25% do lote que ela vendeu. Do preço que ela... Desculpa.
do preço que ela gastou na camisa. Por quê? Porque ela só perde uma camisa para cada X camisas que vende. Lembra que se o cliente comprar X camisas, ele recebe uma, ou seja, ela perde uma camisa para cada X camisas vendidas. Um outro jeito de pensar é, tá, eu insisto que isso aqui ainda está certo, né? B menos A menos 0,25 vezes A vezes X. Faz o seguinte, suponha que X ele quando vendeu 10 camisas, o preço de custo é 4, o preço de venda é 6. Se você fizer a conta, você vai ver que não bate isso daqui. Justamente por causa desse fator daqui. Isso aqui indica para a quantidade de... para cada lote que ele vendeu. Esses 25% está indicando em cima disso. Você pode fazer a conta, a gente vai ver que não bate. Inclusive eu fiz, porque eu estava viajando aqui. E aí eu vi que não batia, aí eu fiquei, ué. Mas depois eu percebi que tinha esse detalhezinho daqui de quantas camisas tem em relação a X. Facilita também o fato de que eu acho que eu já fiz essa prova. Porque eu lembro vagamente algumas questões dela. Principalmente dessa parte aqui do Incomprehension. Mas enfim, de todo jeito. Qual é a próxima questão? 20. 20, 20, 20. Alguém não entendeu isso aqui? Alguém ainda discorda disso aqui tudo mais? Show. 20. Tá. Alex consegue ver o topo de um prédio. Onde ele está num chão reto. Tá, não sei o que é aula. Vai supor que é chão. A ângulo de 45 graus. Se ele andar 20 metros para frente, ou seja, para o encontro do prédio, ele vai ver o prédio a um ângulo de 60 graus. Qual a altura do prédio? Então, o que ele vai ter... No primeiro momento, Alex está aqui, nesse ponto. Você tem um prédio aqui, bonitinho, com janelinhas, tá? Enfim. Você tem um triângulo aqui. Essa altura vai ser chamada de X, tá? Essa distância eu vou chamar de Y. O ângulo aqui é 45. Para quem é engenharia fica mais fácil essa questão, vai ser mais direta. Para quem não é... apesar de ser de ensino médio, é bem chato, porque você nunca mais vai usar isso na vida. Depois sai do ensino médio. A tangente 45 indica que x sobre y é igual a 1. Então, nesse caso, x é igual a y. Tá, vou deixar aqui do lado. X é igual a y. Só por curiosidade, deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. No outro caso, esse ponto aqui ele vai andar 20 metros. Não vou nem colocar ele andando. Tá. E você vai ter o prédio aqui agora ao ângulo de 60 graus. Essa altura continua a mesma, tá? Só que esse y vai diminuir. Vai diminuir quanto? De 20. E a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, x sobre y menos 20 vai ser igual a raiz de 3. Só que y é x, né? Que a gente achou lá em cima antes. Então, eu posso substituir aqui por x e fazer a conta. Eu tenho que achar que é x. Essa raiz de 3 aí você tirou de onde? É a tangente do ângulo de 60. Você tem ângulos notáveis. É porque pra quem é engenharia, isso aí tipo, tá na cabeça. Liguei. Eu tenho que gravar essas paradas. Isso aqui é... Não sei se você lembra do ensino médio, quem fez Enem, principalmente, deve lembrar. Aí pra engenharia a gente grava isso aqui. Então, do jeito você... Essa questão cobra isso. Você não gosta de tangente. Beleza. E aí, aqui é só fazer conta. Você joga x para cá, você fica com... x é igual a x raiz de 3 menos 20 raiz de 3. Precisar em fazer isso. Tá. Eu vou passar esse lado para cá, porque tem o x, blá 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 blá. E aí eu vou ficar com x menos x raiz de 3 é igual a 20 raiz de 3. E aí se eu isolar isso aqui vai ficar x vezes. Não vai estar menos 20 porque está do outro lado isso. Tem que colocar ao contrário. E aqui vai ficar ignorando esses sinais. Muito campo menos 1 naquela história. 20 raiz de 3. E aí é só passar esse lado para cá dividindo. E aí você vai ter que a resposta é a letra
letra D. Tá. E aí esse aqui foi um erro. Eu montei aqui que quis passar o 20, mas você fez assim, chegou aqui, você consegue verificar, isso é até um jeito fácil de verificar, é legalzinho de você fazer as contas, se fosse menos raiz de 3 mais 1 aqui, você ia ver que ia ficar negativo esse número, né? Que é 1.7. E a altura ia ficar negativa, então teria um erro de cálculo. É sempre bom fazer essas aproximações rápidas na questão para ver se você não errou alguma coisa. Mas ok. 23. 23. Agora sim, DS que é bom. Esse aqui é chato, tá. Na expressão matemática, essa operação aqui, a interseção, não sei que número, A φ B vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Qual é o valor de A mais B? Da assertiva que ele dá a interseção B é 1. Eu vou começar com a 2 para ficar mais fácil. E aí a gente vai ter o seguinte. A ao quadrado, vou colocar a letra maiúscula. A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 1. Mas isso aqui pode ser que A seja ao quadrado seja 2 e B ao quadrado seja 1. Como A ao quadrado pode ser 3, pode ser 4, e aqui esse teria que ser 2, 3. Lembra que ele nunca disse que A e B são inteiros, tá? Aqui. Nunca falou sobre A e B ser inteiro, então você não tem essa restrição. Então só a 2 não me responde nada. A 1, ela fala o seguinte. A interseção A φ B com B φ A é igual a menos 1. O que é que ele está me falando? Ele está me falando que essa operação daqui. Qual é o nome desse assunto, Vitor? De que assunto? Desculpa. Essa interseção, né? Esse sinal. Esse sinal aí tem várias coisas matemáticas. Geralmente tem probabilidade. Mas isso aqui não tem. É uma operação que ele inventou aqui. Eu nunca vi na minha vida esse daqui. Mas é só ele inventando, né? Pra ficar mais confuso a questão. Tá. E aí ele fala a interseção B com B interseção A. Então seria o contrário, né? Você teria B ao quadrado menos A ao quadrado. É igual a menos 1. Mas se na 2 a gente já descobriu. Eu vou usar 2 por enquanto. Que isso aqui é 1. Se as duas juntas fossem verdade, eu descobriria que isso aqui tem que ser menos 1 para esse dar o resultado. Se eu não utilizar isso, o que é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que dessa parte de cima, é o exato inverso dessa. Só que o detalhe, a gente volta para aquela história de que nenhuma delas me responde que A ao quadrado pode ser 2, B ao quadrado pode ser 3. Por quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Você passar isso para o lado de cá, você vai ficar menos B ao quadrado, menos com menos mais A ao quadrado. Isso aqui é igual para qualquer número, você não tem como fugir disso. Então ele só está me dizendo que isso é igual a isso mesmo. Então não tem a letra assertiva 1 não fornece nenhuma informação verdadeira. Não diz nada. E a assertiva 2 só me diz que a diferença dos quadrados é 1. Mas eu não sei nada sobre a soma. Não consigo inferir nada sobre isso. Se ele me dissesse qual fosse números inteiros, ainda seria impossível. Não tem nenhum número inteiro que satisfaz isso. Então, ainda assim, você não consegue fazer nenhum... Você não consegue inferir nada, mesmo com as duas juntas. Então, a resposta é a letra E. Mesmo a 1 e a 2, você não vai conseguir tirar nada dessas questões. Letra E. Alguém ficou confuso? Alguém não entendeu nada? Essas coisinhas assim de ângulos notáveis e tal, eu acho covardia tendo a questão. Pô, muita gente... Eu mesmo, quando tava fazendo... sim, é o que o senhor escreveu. Não, isso aqui também ajuda muito. Eu até tinha feito... deixa eu achar a questão aqui no caderninho. Em um canto rabiscado aqui do papel. Mas, nessa questão especificamente, eu acho que não ia sair nada. Eu tô lembrando de umas paradas de ensino médio, assim, vocês falando. Se vocês tiverem algum tipo de apostila, algum resumo, sei lá, com essas coisas de ensino médio que é usado em engenharia e puderem mandar. Tem uma questão que... Eu posso botar até no grupo. A Bhaskara? Jonathan postou? Tem um negócio que é bem... Oi, Bhaskara? Não, Bhaskara não. O que é isso aqui? É o... Qual é o nome desse... É produto notável, não tem uma formazinha assim não. Eu até mostrar uma questão aqui, eu vou só colocar ela, deixa eu ver se eu acho aqui. Jay-Z has 99 problems. GMath.
Essa questão daqui. Ela é muito roubada nesse sentido. Eu vou mandar só o link no grupo depois. Não, cadê? Não quero ver isso não. Ctrl F, Jay-Z. Ah, não tem aqui não. Tem jeito de eu mandar no grupo depois, mas é muito desse... Aqui é. If J has 99 problems. Essa questão daqui, depois dá uma olhada. Tipo, é bem legalzinha. Porque é uma coisa que é de ensino médio. Mas é... Que é combinação. Mas é covardia que tem que usar uma coisa bem específica. Ou você tem que ter uma sacada muito boa pra isso. E aí... Posso responder no final depois, mas vou mandar no grupo. Só pra dar uma olhada depois. Todo jeito, vamos lá, vou voltar pra cá. Qual é a próxima questão? 26. Se A e B são inteiros diferentes de zero, qual o resto de 2A dividido por B? Essa aqui ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Ela é difícil porque você começa a fazer... Pera aí. Quando A dividido por B mais 1, o resto é 3. Então eu vou chegar aqui e botar A dividido por B mais 1. Vou fazer... É uma linguagem que algumas pessoas usam isso aqui para indicar o resto, tal. Tem gente que usa aritmética modular, mod, mas enfim. Isso aqui eu estou só dizendo que o resto é 3. Você não precisa usar isso, tá? Mas quem conhece diz facilita, mas enfim. O resto é 3. E quando 2 mais B dividido por B, o resto é 3 também. 2 mais B dividido por B, o resto é 3. Nossa, 3 tá horrível aqui, mas enfim. Primeira sacada. O que ele está perguntando é 2A dividido por B. Qual que é o resto? Qual é o resto? E aí se você olhar para A2, principalmente, você vê que... Eu posso fazer o seguinte, ó. Em vez de ser isso daqui, eu posso quebrar isso em duas frações. 2A dividido por B mais B dividido por B. Isso aqui vai ser 1 sempre, independente de quem é B. A não ser que seja 0, mas enfim. Não vamos entrar nesse papo. E aí 2A dividido por B mais 1, o resto é 3. Então quer dizer que o resto tem que ser 3 menos 1 para 2A mais B. Então o resto é 2 para esse caso. Então A2 me responde alguma coisa. A1, aqui ela não vai responder nada, mas por que é mais difícil de explicar? Tá, a gente tem A sobre B mais 1. Pense no número A. Vamos supor que A aqui seria 5. Não, vamos botar 7 para ficar mais fácil. E aí B vai ser 3. Tá? B mais 1 dá 4. Então o resto a 7 com 3 dá 4. O resto 7 com 4 dá 3, perdão. Que é o que... Chega até ficar bagunçado. Que é o que a questão a alternativa está me dizendo. Só que o que eu quero é 2A dividido por B. Se fosse esses números, eu teria que 2 vezes 7, 14, dividido por B, que é 3, teria o resto de 2. Mas eu posso pensar em outro número que vai responder essa equação também. E eu posso chegar e pensar em outro conjunto de números que seria 9 e 5. E aí 5 mais 1, 6. 9 dividido por 6, o resto é 3. Só que se eu fazer 2 sobre A dividido por B, eu vou ter 18 e B era 5. O resto é 3 também. Tá certo isso? Tá certo isso. E... Opa, acho que falhou, perdão. Deixa eu pensar em outro número aqui. Mas enfim, geralmente esse tipo de coisa aqui tem dois jeitos de você responder. Eu vou achar um número mais. Ou você pode ficar chutando números que não vão... E aí descobrir que um satisfaz o resto ser 3 e outro satisfaz que o resto é 7. E aí você vai descobrir que isso aí não responde, você fica em dúvida. Ou você tem que provar matematicamente. Matematicamente isso aqui dá um trabalho de fazer, por isso eu não quero muito fazer. Porque eu só sei fazer isso, provar, usando o negócio que é de ensino superior. Não consigo fazer isso com ensino médio. Deve ter algum jeito, mas eu não conheço. E aí eu não queria apelar para esse dado.
Mas deve existir algum par de números, A e B, que se eu fizer a conta não vai bater. Se eu fizer 10 e 6, acho que 10 e 6 vai. Aqui ficaria 7, o resto é 3. Mas se eu ficar 20 com 6, o resto é 2. Pronto, perfeito. Então se A for 10 e B for 6, satisfaz a primeira equação, mas o resto é diferente daquele resto que a gente achou com outro par de números. Então você fica na dúvida, o resto é 3 mesmo? O resto é 2? Para a questão 2A dividido por B. E acho que esse é o jeito mais fácil, principalmente que para verificar. Se você ficar chutando, aí chutou 1, 2, 3, não achou nada. Isso que eu vi o João escrevendo aqui. É isso que eu ia perguntar com relação ao que ele falou. Se tem algum macete de chute. Tipo, se você pode chutar números a partir de 10. Nesse caso aí, por exemplo, ele falou que é o número inteiro. Então, se é melhor não chutar 1, por exemplo, ou chutar números maiores que 10, chutar números consecutivos. Como é que você tem alguma recomendação disso, coisa de você colocar, substituir números? Não, acho que não tem nenhuma recomendação. Porque depende da questão. Tem gente que tem facilidade em matemática muito intuitiva. Então você consegue pensar em par de números que responde. Por exemplo, essa questão daqui de notas, quando você escrever a equação lá, quando eu coloquei lá x mais y 36 e 2x mais y sobre 2 igual a 42, na minha cabeça direto já veio 16 e 20. Você fazer a conta vai chegar lá. Tem gente que tem essa facilidade. Essa aqui, por exemplo, eu não consigo pensar. Eu não consegui pensar no número direto para achar. Eu tive que fazer 2 vezes para achar um outro exemplo. Mas não existe nenhuma regra universal para chutar os números, não. Você consegue provar que isso daqui que você consegue chegar em A sobre B mais 1. Se você quiser fazer a operação de resto, você consegue chegar para fazer isso matematicamente. Mas é aquela história. Eu fazendo isso usando um negócio chamado aritmética modular, tá? Que é coisa de engenharia, é coisa de matemática, tá? Que não é visto na maioria dos ensinos médios. Acho que só a galera que estuda pro IT e tal que vê isso. E aí eu só consigo provar isso aqui assim, matematicamente. Por isso que eu digo, nessas horas é melhor chutar número. Mas enfim. Mas sim, é possível provar, tá? E se alguém conhecer algum jeito de provar que não usa isso daqui, sinta-se à vontade para falar no chat, eu vou falar agora. Próxima questão. 23, 26, 27, 29. A gente estava na 26. 27. Se o inteiro x é menor ou igual a menos 1, y está entre menos 1 e 2. Isso aqui é chato. 2. Menos 1, x vezes y menor que 0. Tá, x, eu vou começar com a 2, que é mais fácil. Menos 1 menor ou igual a x vezes y menor ou igual a 0. A gente sabe que x ele é menor ou igual a menos 1. Então, x é negativo. E esse número aqui é negativo, é que está entre menos 1 e 0. Então, esse caso me implica que y também tem que ser... tem que ser positivo. Para essa equação ser verdadeira. Só que o quão positivo é? Ele pode ser, por exemplo, x é um número que é menor ou igual a menos 1. Então, ele pode ser menos 5. Aqui seria verdadeiro ainda. Y pode ser 3. Então, nesse caso, menos 5 vezes 3 dá... Não, desculpa, perdão. Menos 0,05. Pronto, melhor. Esse... Não, pera, que eu me confundi. Calma. Deixa eu voltar pra cá. Isso. Tá, menos 1, xy menor que 0, x menor que menos 1. Tá, então y aqui, o que ele vai ter que acontecer? Ele tem que ser um número que está entre 0 e 1. Por quê? Porque se ele for negativo, x pode ser... Se ele for positivo, esse número continua valendo. Se ele for negativo, como x é negativo, x vezes y teria que ser positivo. Mesmo sinal, troca o sinal. Mesmo produto, tá. E aí seria maior que 0. Então, y não pode ser negativo nesse caso. Então, não pode ser menor que 0. E ele não pode ser maior que 1, por quê? Porque x é menor ou igual a 1. Então, seria 1.1, 1.2. Ele não pode ser, por exemplo, 0.99. Menos. Ou seja, y nessa multiplicação tem que tirar um pouco do valor de x para que ele ainda seja menor que menos 1. Então, essa expressão me garante que y está no intervalo entre 0 e 1. Como a pergunta era
Se y tá entre o intervalo de 1 e 2, a 2 me responde. Me responde afirmando que y não está nesse intervalo. Que ele está, de fato, no intervalo de 0 a 1. Então, a 2 sozinha já responde. A1. A1 é até mais fácil, na verdade, se você pensar um pouco mais. Menos x maior que menos y. Lembra que x é um número que é menor ou igual a menos 1? Então ele pode ser menos 2, por exemplo. Aqui daria 2. Ele pode ser menos 5 também. Estou colocando exemplos. Menos 2, menos 5. Então aqui ficaria 2. Teria que ser maior que y está entre 1 e 2. Então vamos supor que ele é 1,5. Que aí estaria no meio lá. Show, satisfaz. Então essa equação a princípio satisfaria. Mas se for menos 5, isso aqui é para ser um 5, tá? Menos 5 aqui é 5. Maior que y. Então se aqui for menos 1,5. Desculpa, se aqui for 1,5, aqui ficaria menos 1,5, tá certo? Aqui for 1,5, aqui ficaria menos 1,5. Continua valendo. Mas se x agora for menos 1, que ele pode ser. Aqui ficaria 1. 1 é maior do que o negativo de y. Se y está entre 1 e 2, mas ele não é nenhum, nem 2, ó. Lembra que y está entre 1 e 2. Então, no pior dos casos, 1.0001. Então aqui ficaria 1.0. Tá. Só que isso aqui é falso. Isso aqui não pode ser verdade. E 1 é menor do que esse número. Então essa alternativa me dá duas respostas possíveis. Existe um caso especificamente, pode ter mais, mas um caso a gente achou que prova que y aqui estaria fora desse intervalo. E aí é por isso que a 1 não responde. Ela me deixa de forma dúbia, não sei se é verdade ou não. Então só a 2 responde, que seria a letra B no caso. A letra B, só para confirmar, acho que é 27, letra B, isso mesmo. Alguém não entendeu, alguém ficou confuso e tal. E esse tipo de coisa que é essa parte roubada, né? Tem um amigo meu chamado Felipe, que ele passou na McKinsey, trabalhando lá, que a gente ficava conversando sobre isso, né? Que eu falava pra ele: tem dois jeitos de fazer uma questão de GMAT. Tem o teu jeito, Felipe, o jeito Felipe, e tem o jeito certo, que é o meu jeito, tá? Modesta parte. E aí é que basicamente eu sou o cara que gosta de ficar muito chutando esses números, que na minha cabeça vem fácil alguns exemplos. Ele não, ele ia calcular aqui, fazendo a equação para provar que existe um número que pode ser. Você pode, por exemplo, em vez de fazer desse jeito, ficar chutando número, você pode chegar aqui e fazer: não, a equação é menos y é maior que menos x. Tá, então vamos fazer o seguinte: y é menor que x, ou, que é na verdade o módulo de y menor que o módulo de x. E é usar essa equação e essa para verificar o número. É uma outra forma de fazer, outro método. Para quem é mais intuitivo, é mais fácil ficar chutando número, para minha cabeça. Para quem gosta de ser mais rigoroso, e geralmente para quem não vem tanto de um background assim de matemática mais pesada, fazendo de forma mais rigorosa pode ajudar no processo. Fica a cargo de vocês decidir qual é o melhor jeito de fazer. Tá, vamos para 29. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém discorda disso? Isso aqui é chato. Tá, não é chato não, mas... Beleza, então vou passar para 29. Até porque já faz o tempo que a gente está aqui, para acabar mais rápido. X, y e z são inteiros. Y vezes z é maior que 0? Já vou para 2. A 2 me diz que z é maior que 0. Z ao cubo é maior que 0. Então z tem que ser positivo. Porque se z fosse negativo, se for menos 1, ao cubo ficaria menos 1. Qualquer outro número negativo, senão esse não tem. Então z é maior que 0. Show. Então, se eu quero saber se y vezes z é maior que 0, e eu já sei que z é maior que 0, eu tenho que saber se y ele é ou positivo ou negativo. Se eu soubesse com certeza que ele é ou positivo ou negativo, eu sei responder se essa afirmativa é falsa ou verdadeira. E aí, então, 2 por si só já mostra que não sabe nada, que não ia provar nada por si só. A 1, se eu analisar sozinho, eu vou ter x ao cubo menos y é maior que z. Se eu analisar ela sozinha, não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. Não tem nada de informação que eu posso tirar daqui. Então agora eu vou olhar para as duas juntas. Z é maior que 0. Então eu vou colocar aqui, no pior dos casos, 0. X ao cubo é maior que y. Se x for um número negativo, se y for um número negativo, tá? Isso aqui vai ficar
mais o módulo de y. E se eu garantir que x é positivo, que a gente não tem nenhuma informação sobre x inicialmente, esse aqui vai ser verdade. Mas y é negativo. Mas se ele for positivo, x ao cubo menos y for maior que zero, isso aqui só vai ser verdade se y for menor que x ao cubo. Então eu posso ter, e x pode ser 2 e y pode ser 1, isso aqui vai ser verdade. Como y pode ser menos 1, isso aqui continua sendo verdade. Então eu não tenho nenhuma informação sobre y. Então ele pode ser ou positivo ou negativo. Então eu não consigo responder essa pergunta com 100% de certeza, mesmo com as duas juntas. Por isso que a resposta é letra E. Letra E. E a última questão, para fechar, de décimos. Beleza. Tem esses sinais aqui, então eu vou chamar x, y e z para ficar mais fácil. E aí a gente tem o número 2, x, 6, y, z. Esse é meu número, que está aqui. X é menor que 6, que é menor que y, que é menor que z. Note que é menor, tá? Não é menor ou igual. E ele fala que ele representa dígitos simples. Então, esse número tem que ser inteiros, naturalmente. Logo de cara, a gente percebe que y e z só pode ser ou 7 ou 8, ou 8 ou 9, ou 7 ou 9. X pode ser qualquer número menor que 6. Primeiro, me fala que... Na segunda, me fala que aproximar o número para o decimal mais próximo dá 2,4. Então isso me garante com certeza que x é igual a 3. Porque esse número, qualquer coisa que vem aqui, a aproximação dele para um dígito vai ser 2,4. Se aqui fosse 2, a aproximação ia ser para 2,3. E se fosse 5, ia ser para 2,6. E assim vai. Então, com a 2, a assertiva 2, eu já sei que x ele é igual a 3. Não importa o resto. Beleza, eu já sei qual é 3, só que eu quero saber a soma. Já é um caminho meio dado. Se eu analisar a primeira, aproximar para na casa de 3 dígitos da vírgula, 3 dígitos decimais, vai me dar 2, o número que a gente agora descobriu que é 3, 6, 8. Então eu vou ter 2,368. Só que a gente está aqui, né? Esse y daqui, ele é ou 7, ou 8, ou 9. Se ele for 7, aproximar para esse número, ele vai ter que virar 2,368. Se ele for 9, ele também vai aproximar para 2,368. Então, y eu fico na dúvida de 7, pode ser 8 também ou 9. Só que se ele for 9, z teria que ser maior que 9. Só que não existe nenhum número maior que 9, até 10, né? Naturalmente. Nenhum dígito. Então, y não pode ser 9. Ele pode ser 8. E z pode ser 9. Ele pode ser 8? Pode. Que aí ficaria... Não, desculpa, ele não pode ser 8. Perdão. Por que ele não pode ser 8? Porque z tem que ser 9. A gente descobriu isso, nesse caso, né, com as regrinhas aqui. Então, ele vai ficar com o número 2,368,9. Mas quando eu aproximo esse número para essa casa decimal, esse 9 vai acrescentar 1 aqui. Então, eu ficaria com 2,369. E aí me faria que essa assertiva estivesse errada. Então eu garanto que y só pode ser 7. E aí z pode ser ou 8 ou 9, na verdade. Só que ele quer saber se a soma é maior do que 19. É maior e não maior ou igual, tá? Isso é importante. Então, pelo meu cálculo, eu tenho x que é igual a 3. Eu tenho y que tem que ser obrigatoriamente igual a 7. E eu tenho z que pode ser 8 ou 9. Para o melhor dos casos, eu vou colocar 9, porque tem que ser maior que 19, né? 3 mais 7, 10. Com 9, dá 19. Se for 8, vai dar 18. Enfim. Só que eles querem saber se é maior que 19, não igual a 19. Então, as duas juntas me responderam isso. Naturalmente, a 2 sozinha não responde. Você pode ver que a 2 sozinha só me fala sobre essa formação. E a 1 sozinha, ela também não me responde, porque esse número aqui não fala nada. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Se fosse 5, a soma me daria 19, aqui daria 3, 7, 10. Desculpa, 5, 7, 12, com 9, 21. E aí eu ficaria sem saber se é verdade ou não. Então as duas juntas são obrigatoriamente necessárias para responder. Vixe, todo mundo azul. É basicamente isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Até sexta. Só para curiosidade, tentando resolver... não, peraí. Você quer que eu veja lá aquela questão, Tício, lá tu falou? Eu vejo com você depois, pra não ficar gigante esse vídeo. Tá bom. Tá. A não ser que vocês queiram ver aí quem ficou.
Eu anotei algumas questões que você não falou. Quer ver? Eu tinha colocado a 14, a 16, a 21 e a 22. Tá, vamos pela ordem. A 14, né? Primeiro. Tá, 14. Tá. Y é menor. Y elevado a menos x é o maior divisor, é o fator comum de um par de inteiros, tá? De um par de números inteiros. E y é um inteiro maior que 1. Quais as simples afirmativas dessa verdade a partir de x? Nesse caso a resposta é a letra A3 só, mas eu vou explicar detalhado. Eu fechei o sketch. Pera aí, sketch time. Ok. Y elevado a menos x. Y elevado a menos x. Isso aqui é igual a 1 sobre y elevado a x. Beleza? E aí, o que é que eu tenho? Lembrando que y elevado a menos x é um fator comum de um par de inteiros. Se é um fator comum de um par de inteiros, ele tem que ser maior que 2. Dá para provar isso, mas pense logo nisso. Ele tem que ser um número inteiro também maior que 2. Por que ele não pode ser 1? Porque 1 é só fator de 1. Não é fator de 2, por exemplo. 2 é fator de 1 e de 2. E assim vai. Beleza. X está entre 0 e 1. Se x estiver entre 0 e 1, esse número aqui, y, lembra que y é maior que 1, né? Que ele falou na questão. Isso aqui vai ser uma divisão de número que é 1 sobre maior que 1. 2, por exemplo. Isso aqui dá meio. Um número racional, né? Um número quebrado, não pode ser fator de ninguém. Então, por si só, esse aqui nunca vai ser válido. Esse número aqui tem que ser maior que 1 para ser um fator de alguém. Então a 1 já está errado. A 2. X é um inteiro e é maior que 1. É a mesma lógica, tá? Se y, por exemplo, for 2 e x for 3, ou for 4, ou for 5, ou for 1, isso aqui vai dar um número quebrado. 0,1 sobre 8, 1, 2, 5. E assim vai. Número quebrado não pode ser fator de ninguém. Então, fator comum, né? Então, a 2 também não responde. Por eliminação, logo você vê que será a letra C, né? Porque não tem nenhum aqui, nenhum responde. Mas enfim, na letra C, x é um inteiro que é menor que 0. Se é menor que 0, ele começa em menos 1, menos 2 e tudo mais. E aí, isso daqui ia ficar, na verdade, y elevado a módulo de x. Você pode olhar para cá também. Se x é negativo, esse sinal some. E aí fica y elevado a x. Ele é um inteiro. Então quer dizer que y elevado a x com y sendo inteiro é um inteiro também. Então 2 e 3 aqui dá 8. Ou qualquer outro número vai assim. E esse número é um fator comum. Ele pode ser um fator comum de outro número inteiro. Então essa questão aqui é só para garantir que esse número tem que ser inteiro. E aí só sobra a letra A3. Por isso que a 3 é a resposta. Entendeu? A minha dúvida foi nesse fator comum aí. Essa tradução. Fator comum geralmente é divisor. Você pode até botar aqui. Uhum. Mas a ideia é basicamente aqui. Fator comum entre esses dois números. Tem vários. 10 é 1, por exemplo. Mas 2 seria 1, tudo mais. E aí isso quer dizer que fator comum. 5 também. É aquela parada de número divisível, isso, né? Por exemplo, eu posso pegar esse número e dividir por outro. Esse dividir por outro. Que seja o mesmo, né? E esse dividir por outro também seja o mesmo. Se para todos os números tem um número que é divisível e ainda continua sendo inteiros, é um fator comum. Uhum. Ok. Tá. A 14, qual era a outra? 16. Tá, 16. A 16 é mais geometria. Eu tinha certeza que eu tinha acertado ela, porque eu fiz. Tu colocasse qual letra? Colocasse qual? Eu coloquei... Ó a minha lógica. Eu desenhei e aí eu fiz, bom, ou ele é positivo ou negativo, ou ele é positivo positivo. Não tinha nenhuma positivo positivo. Aí eu botei positivo negativo, que foi 11 menos 3. Mas a C também é positivo negativo e a D também é positivo negativo. Mas aí pela geometria, aí eu fui pela lógica, né? Que ele não poderia ser dentro do meu desenho lá. Bom, eu errei na lógica. Tudo bem, vamos lá. A gente tem 3 pontos de um retângulo. Tá bom? E aí qual deles seria um possível quarto ponto? Na verdade só vai ter um quarto ponto possível, mas enfim. Quer dizer... acho que é. Também, enfim. A gente começa com 0, 0, tá? Nesse ponto aqui. Tá, outra cor. Vermelho. Um pontinho aqui.
Tá em X. 3, 2. Então, 1, 2, 3, 1, 2. Então vai ter outro ponto, vou mudar de cor para azul, aqui. Então eu vou ter uma reta que estaria assim. Suponho que isso é a reta, tá? Isso. O outro ponto seria 8 menos 5. Então, vou voltar para cá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E menos 5. Então, vou ter que puxar isso aqui mais para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, ele estaria aqui, mais ou menos. Logo de cara, você percebe que um ponto imaginário teria que vir para cá, para baixo, né? E fazer isso daqui. Para fechar lá embaixo. Então, o que é que você sabe? Primeiro, eu vou fazer duas formas. Primeira geométrica, tá? A gente já sabe que ele está mais ou menos nesse intervalo. Então, ele está entre um 8, o valor x dele é entre 8 e entre o 3. E aí você fica com o 5 ou 7. Tá. Em y, a gente sabe que ele tem que descer mais ainda do que esse número, para ser um retângulo, para poder fazer essa lógica aqui. Então, tem que ser menor que menos 5, que é o número que a gente achou aqui. Então, a gente tem que a única resposta é a letra C. Isso é a forma geométrica de fazer, tá bom? Seria isso. A forma matemática algébrica seria um retângulo, ele tem que andar para cá, depois voltar. Então a soma, esse pedaço daqui, tá? A soma dessa coordenada tem que ser igual à soma dessa coordenada daqui. Ele andou 3 para cá, então aqui ele estava em 8, tem que voltar 3, então vai voltar para 5. Aqui ele desceu 5. Aqui ele, na verdade, aqui todo ele desceu 7. Então aqui ele tem que subir 7, daqui para cá. E aí você tem 5 e 7, menos 7, que seria a resposta. Tem outro jeito, deve ser outro jeito também, mas deixa eu pensar nesses dois. Legal esse. Qual era a outra? 21 e 22. 21, 21... Pois é, Jonathan, na verdade eu errei XY, foi muito idiota, velho. Eu fiz a mesma coisa que Vitor fez, só que eu errei na leitura, na verdade. É uma merda. Acontece. Ok. Tá, 21. Querendo fazer o drink dela mais forte, a Lisa adicionou 5 ml de vodka pra... Como é que é a tradução desse drink? Putz, tinha uma tradução, mas enfim, o Bloody Mary. Se o Bloody Mary dela tem 5 partes de suco de tomate para cada uma parte de vodka, qual é a nova razão do drink depois de ter adicionado 5 ml? Tá? E a 1 diz que antes dos 5 ml serem adicionados, o drink dela tinha 30 ml. Tá? Intuitivamente, se ele tem 5 partes para 1, você vai ver que ele tem 25 partes de suco de tomate e 5 partes de vodka. 25 mais 5 dá 30. Então você já sabe que a razão é 5 para 1, que inclusive está escrito já aqui, bem claro. Se adicionou mais 5, a gente sabe que o total agora vai ter 10 ml de vodka. Vai ficar com 10 ml. E o suco de tomate, tomato juice, vai ter os 25 que já tinham. Eu não preciso calcular a razão, apesar que vai dar 2,5, mas eu sei qual é a razão com essa letra assertiva 1, logo de cara. Mas é foda aí, eu já me liguei agora. É foda porque eu fui logo de cara, eu achei que eu tinha acertado, porque eu falei, quem disse que tem 30 milímetros? O texto não fala isso, porque ele fala uma parte. Não entendi, desculpa. Essa parte não poderia ser, sei lá, litros, entendeu? Por isso que eu já fui de cara e falei... Não, mas é a razão que ele está querendo. Então, mesmo que seja litros, por exemplo, se ele tem 5 partes do suco, do drink é de tomate. Pode ser 5 litros de tomate e 1 litro de vodka. Só que aí a soma daria 6. Mas ele afirma, né? Mas... Ele afirma, assim, 30 milímetros. Não é? Milímetros, Ele afirma, e não necessariamente, né? Poderia ser litros. Mas então, a parte não necessariamente... Parte é quando a gente fala de razão. Então, por exemplo, o meu copo, para cada 1 litro de suco eu coloco 3 colheres de açúcar. Tá? Se eu colocar 200 ml de suco, quantas colheres eu vou colocar?
Aí eu vou colocar os 3 colheres dividido por 5. Por quê? Porque a proporção ela é a mesma, independente de qual seja a quantidade. E aqui ele está falando de proporção. Geralmente fala de parte, proporção, parte e razão é ligado à proporção de uma coisa. O do 2 é a mesma lógica, tá? Tipo, se eu adicionou 10 ml de vodka, a proporção mudou para 5 partes de suco para 3 de vodka. E aí, você também não precisa responder qual é a razão nova, tá? É só se você seria possível responder. E aí tá, ela tinha 10 milímetros, muda a razão para um valor que eu conheço. Então eu consigo montar uma equação que só vai ter uma variável, que é a razão nova. Então eu consigo responder. Essa questão aqui mesmo eu não calculei a nova razão. Eu só vi que essa aqui responderia. E essa aqui responderia também. E até um dos truques de data sufficiency é lembrar disso. Você não precisa achar a resposta, só precisa saber se é possível. Qual é a outra? A segunda, 22. Tá, esse aqui é o seguinte. Cada um sai da sua cidade para ir para outra, em uma linha reta. Eles saíram no mesmo tempo e continuaram dirigindo a velocidade constante de 180 km por hora. Depois de 2 horas, Paulo estava dirigindo e parou para almoçar. Será que João chegou na cidade de Paulo primeiro ou alguma outra coisa aconteceu? Primeiro, a cidade pode estar a 1 milhão de quilômetros de distância ou pode estar a 10 km de distância. 10 vai ser muito, mas enfim, 300. E outra coisa, Paulo parou para almoçar depois de 2 horas dirigindo, mas ele não sabe a princípio qual o tempo ele passou almoçando. Pode passar 1 hora, pode passar 10 horas. Primeiro ponto, Paulo parou para almoçar com 1 hora. Paulo parou para almoçar por 1 hora. Isso já me responde parte do que eu precisava, né? Só que eu ainda assim eu não sei qual é a distância. Então, por exemplo, a distância pode ser 201 km. Então passou 2 horas, Paulo chegou na boca da cidade, mas não chegou lá ainda, faltou 1 km, parou para almoçar. Passou 1 hora. Só que nessa 1 hora, John, que passou dirigindo, ia fazer 240 km, então ele chegou com 2 horas e meia. Mas se a cidade for agora, em vez de ser 201, for 500 km, então eu vou passar 200, aí por 2 horas, né, passo mais 1 hora e ando mais, preciso mais 300. Então vou dar 6 horas para esse cara. 6 horas com o João dirigindo direto, 6 vezes 80 dá 480. Ele ainda não vai ter chegado. Então, em uma situação, Paulo chega primeiro, em outra, João chega primeiro. Com essa formação. Então, não sei nada a princípio. Quando o Paulo parou, 360 km faltavam para ele chegar na cidade de João. Então, com essa formação, eu sei que ele andou 200, porque ele andou 2 horas, e falta 360. Então, agora eu sei a distância que faltava e eu sei o tempo que ele passou para almoçar, considerando a primeira. Então as duas me respondem toda a informação que eu precisava para achar a resposta. Inclusive essa daqui, se eu fazer o cálculo, você vai ver que John chega primeiro. Mas enfim, não precisa. Você agora já tem tudo que você precisava para responder a questão. Acho que é basicamente isso. Tá bom? Essa questão daqui, se vocês quiserem já tomar um tempinho, essa é bem legal. Porque é basicamente isso. Tá? Aquela música de Jay-Z, né? Com aquela Ariana Grande, acho que é Ariana Grande, que é basicamente combinação. A questão não é grande para leitura, mas é extremamente complicada e tem 2 jeitos de fazer: o jeito formal, que demora, e tem uma sacada que você pode ter também que ajuda muito nesse tipo de coisa. Mas é basicamente essa ideia. Tenta fazer depois, vai ser legalzinho para fazer. Enfim, acho que tá bom por hoje já, né? Massa. Show. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Tchau.